Bom, pessoal, então aqui a gente está com o Hermes. O Hermes ele é descendente de italianos, Hermes Bernardi. O Hermes Bernardi, ele mora aqui numa comunidade de linha juvense, em São Miguel do Oeste. O pai dele é descendente de imigrantes. Então a gente vai contar um pouco a história. A gente sabe que os italianos vieram da Itália porque lá eles passavam fome, não tinha trabalho, não tinha... E lá tinha guerra também, né, na Itália. Com aquela unificação da Itália, o governo tinha que se organizar e os agricultores sofriam, assim, tinham dificuldades. Então a gente vai contar um pouco da história dos Bernardi. O Hermes Bernardi vai contar um pouco dessa história. Ele vai falar um pouco italiano também, a gente vai traduzir, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não entende o italiano. Na verdade, ele fala o italiano. Italiano. É um dialeto lá do norte da Itália, tá bom? Então vamos lá, Hermes. Começa a contar a tua história aí dos teus pais e dos teus avós, etc. Pois é. Assim, o nosso nono, né? O seu José Bernardi, eles vieram da Itália, onde vieram aqueles navios e tal, vieram até no Porto de Rio Grande. E ali no Rio Grande, cada um se virava para onde? Foram a Porto Alegre, daí Porto Alegre. Daí vieram migrando, né? Vieram subindo. De trem, de cavalo, de mula, né? Cavalo, eles conseguiam e vinham subindo. O nono chegou, ele parou em Sananduva. Sananduva, no Rio Grande do Sul. Como é que era o nome do seu nono? José Bernardi. O chamava de Jeppe. Jeppe. E a nona é a dona Verdinha Pasinato Bernardi, lógico, né? Sim, Pasinato. E Gaviniense della Itália, né? Fila do Rio Grande e dopo Gaviniense do Sul. Então eles vieram da Itália até o Porto de Rio Grande e depois vieram juntos até Sananduva. Sananduva, tá. E daí vieram a Sananduva. Lá em Sananduva nasceu quase todos os filhos. Ali nasceu uns 14 nasceram em Sananduva. E o restante nasceram depois, né, de Sananduva, fizeram a família e tal. E achava que São Miguel do Oeste eles iam encontrar salame pendurado nas árvores, né? Porque a propaganda na Itália era isso, né? A propaganda era grande. Que tinha salame nas árvores, que tudo dava em grande quantidade, né? E aquela época o nono despertou uma curiosidade para vir para a região de São Miguel do Oeste. Ele veio para cá, ele viu bastante pinheiro, pinhal. Daí ele dito, qual é o posto de fare la vita? Aqui, traduzindo, né? Aqui é o lugar de fazer a vida, onde tinha bastante pinheiro, bastante montanha, pedras. Semelhante como era na Itália, né? Como eles estavam acostumados a... Exatamente. E aí vieram para cá. Ele veio para cá, ficou umas 2, 3 semanas para cá e foi buscar a família. Foram buscar a família lá em Sananduva, deixaram lá com alguns outros parentes, né, lá em Sananduva, vieram para cá. Com um caminhãozinho antigo, daqueles velhos, caminhãozinho. Demoraram de 3 a 4 dias para vir para cá, que ele veio com a mudança. E ficaram e acharam ali no São Gotardo um lugarzinho para se fazer o seu ranchinho. O São Gotardo hoje em dia em São Miguel do Oeste é um bairro de São Miguel do Oeste, né? O bairro São Gotardo. Que ano foi isso que eles vieram? 1900, se não me falha a memória, 1943. Tá, faz quase 100 anos, né? Faz 80 anos já. 80 anos. Passaram já de 80 anos. Então, eles vieram para cá e fizeram a vida aqui. E aí aqui tiveram mais o total de filhos com o nono Jeppe, o nono José. Ele teve, era 24. 24 filhos? 24 filhos. Com a mesma esposa? Com a mesma esposa. Às vezes, até 2 filhos no ano só, né? Já acontecia isso, né? Dio Madonna, tutti quanti? 24 filhos, mas teve 4 falecidos, 4 abortos. Né? Que na época eles faziam os nascimentos com parteiras, né? Com parteira, exatamente. Não tinha como hoje em dia eles fazem o pré-natal e tudo, né? Não tinha nada. E aí ficaram vivos 20.
vivos, 20. E daí, naquela época também, as tias foram estudar freira. Foi 4 estudar freira. E até hoje ainda vive uma que está em São Paulo. Que é freira? Aqui é freira. Qual é a congregação? É Santa Marcelina. Congregação Santa Marcelina? Santa Marcelina, ela está lá em São Paulo. Tá. Hospital Santa Marcelina. Ah, hospital, tá no hospital. Ela está trabalhando lá. E padre nenhum, assim, padre? Não. Até tentaram. Alguns foram pro seminário, mas ficaram pouco tempo. Tiveram uma crise. Isso dos meus tios, né? Aham, meus tios. sim. Teve um que foi pro exército, somente um. Foi pro exército, foi para Brasília, tá? Serviu o exército lá, voltou. O tio Antônio. E aí depois, isso tudo, né? A gente repassa o que o meu falecido pai falava. Contava, né? Contava. Que essa quantia de filhos, na verdade, foi para ajudar na mão de obra da família. Onde plantava-se muito arroz, muito trigo para fazer o pão. Fazer o pão, né? Para ter comida para botar na mesa também, né? Eles eram mão de obra para trabalhar, mas também eram boca para comer, né? Bocas para comer. Nos primeiros tempos aí era 20 pessoas, né? Desde do pequenininho até o último, né? E os padres não incentivavam, será, as famílias a terem bastante filhos? Eu acredito que sim, porque não pode, eles tinham que incentivar. Para ter mão de obra e para ter carestia, para não ter carestia, para ter abundância, né? Que daí numa dessas sobrava mais para paróquia, né? De sobrar um truco também pra paróquia, sobrava. Né? E o que comiam assim? Qual era o almoço, a janta? Aquilo lá era a coisa mais interessante, porque ele fazia 3 polentas por dia. Era a polenta de 2 quilos de farinha porque a nona despejava aquela polenta no canto da mesa, era uma mesa de 5 metros, né? E lá ia distribuindo. De manhã era polenta e leite, pra piazada. E aí o que tinha de abundância naquela época era caça, muita caça, daí era polenta com caça. Esses porcos do mato? Tinha porco do mato e criavam-se bastante aquele porco comum, que é o porco comum. O que eles faziam? Carneavam o porco, eles utilizavam aquelas latas de querosene, usavam aquelas latas de querosene para depositar o quê? Eles enchiam de carne, cozinhava a carne no tacho, que é o panelão, cozinhava aquela carne no panelão, deixava bem cozidinha, e enchia a lata e despejava banho em cima. Aquilo conservava. Essa era a geladeira de antigamente. A geladeira de antigamente. E botavam num espaço que era um porão, assim com a refrigeração como essa tua aqui, né? Exatamente. Não era tão quente, mantinha a temperatura. Eles deixavam num lugarzinho ali adequado para manter dias, porque assim, quando uma família é grande, eles faziam 5, 6 latas dessa aí para durar o quê? 5 meses, 4, 5 meses. Era o dia de matar porco, né? Aquele dia de carneação. Todo mundo ficava, né? O dia que chovia, geralmente era o dia que chovia, era o dia da carneação. Chamava dia da carneação. E daí separava as banhas, separava a carne, separava tudo, né? Eles separavam, depois a banha ficava tudo junto. E fazia o torresmo? Fazia o salame, muito salame, né? Que aquilo lá precisa. E daí de meio-dia então comia polenta, carne de porco. Assim, quando o meu de pai porco, falava, de caça? Sempre teve abundância de carne. Sempre. Mas não faziam churrasco, né? Não sabiam fazer, não é que não sabiam. É que assim, você tinha que carnear um boi por semana, né? Se fosse. E aquilo era tudo bem reduzido. Divididinho, muita fruta, certinho. né? A fruta também dava uma desviadinha na fome, né? E aqui tinha bastante pinhão, né? Porque pinhão, era o lugar de pinhão. E o pessoal comia muito pinhão, né? Muito pinhão, na época, né? Sim, na época. Quando saía o pinhão, vinha as frutas, depois, nesse meio tempo, vinha as uvas, que eles plantavam bastante, pareira, né? A uva americana, Uva americana, que geralmente naquela época eles plantavam a uva Isabel e a Bordeaux. Bordeaux, né? A Bordeaux e a Isabel. Hoje em dia é a mesma coisa também, mais ou menos, né? Os poucos pareirais que tem hoje,
Bordeaux e Isabel, né? Bordeaux. É que aqui é muita chuva, né, na Muita região, chuva. e daí também dá geada e Geada, coisa, tudo isso atrapalha, né? Ah, e tinha outra uva também, que é a uva francesa. A francesa, ela tem uma casquinha bem fininha. E até eles pararam bastante de plantar essa uva francesa, porque ela tem a casquinha muito fina e a abelha, ela... Explode, né? E ela explode mesmo com uma chuvinha, né? Exatamente. Chovia e ela explodia. Explodia. Eu lembro. Tem aquela uva que eles plantam lá no sul de Santa Catarina, que é a uva Goethe, que é só os italianos lá do sul de Santa Catarina que plantam, e ela, se der uma chuvinha meio forte quando ela tá madura, ela explode mesmo, né? Se não tiver cobertura, né? Verdade. Tá, e de noite comia a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Era outra polenta, porque a nona, na verdade, a nona ficava em casa só fazendo isso aí. Só comida, fazia só comida. comida. Não tinha como ela ir pra roça. E daí... Mas as outras mulheres iam pra roça, né? Sim, todas elas iam pra roça. E às vezes ficava uma, às vezes ficava outra, né? Pra ajudar. E pra ajudar a mãe, né? A avó Virgínia. E depois, não faziam a novena, faziam as rezas? Uma coisa bem interessante que a nona tinha, depois do coisa, eles faziam o filó. Antigamente se falava o filó, é uma maquininha. Eles pegavam o algodão, né? O filó, ele é feito da linhaça. Eles faziam aquele fio. Filo, né? No caso, chama filo, né? Filo. Eles passavam naquela máquina e ia enrolando, né? O pé, tudo meio artesanal também. E fazia o fio. Filão aquele. Pra quê? Pra costurar o chapéu. Porque eles costuravam, em vez de ser esse fio aqui, eles faziam com o fio da linhaça, que é a casquinha da linhaça, que eles faziam aquele fio para costurar o chapéu. Sim. Aí uma coisa interessante também, na época eles plantavam bastante trigo, é um trigo, não aquele mais baixo, é um trigo alto que eles utilizavam, aquele trigo mais altão. A palha? Para fazer a palha do chapéu. Sim. E fazia muito chapéu. Dia de chuva, dia que não tinha nada para fazer, a nona ficava lá fazendo o chapéu. Fazendo trança. A trança, né? A trança. Como é que chamava essas tranças? Ladreça. Adreça, né? Ladreça. Ela fez a adreça com 7 palhas. 7 palhas. Fazia aqueles rabos, tipo um rabo assim comprido. Isso. E depois fazia o chapéu, fazia o cesto. Exato. Apesar que o cesto era diferente, né? A cesta, assim, eles faziam... Com coisinha de taquarinha e... Não, mas faziam com a própria palha. Com a própria palha também. Com a própria palha. Mas daí já era uma sacolinha assim mais chique. Mais chique. Com essa aí. Que senão o cesto, né? Senão o cesto era feito com um cipózinho fino. O cipó, aquele unha de gato que os caras chamam. Isso. E fazia o cesto para pegar milho e coisa nada. Fazia com aquela árvore que se chama o xaxim. Isso. Xixo. Que ela você tira a casca, tira uma partezinha da árvore e deixa a outra. Depois ela regenera. Né? Então, um ano tu tira aqui, outro ano tira na outra árvore e vai fazendo o cesto. Tira aquelas tiras e vai trançando. Né? Trançando. Isso tudo eles que faziam, né? Eles que faziam. Tinham que aprender a fazer. Aprendiam a fazer e pau. E as rezas? É isso mesmo. Eles rezavam muito. Toda noite, antes da piazada dormir, porque geralmente estão cansados, né? Sim. Então vou lá, ia todo mundo lá, da noite, de joelho, né? Fazia aquela oração, rezava o terço. E de domingo era sagrado. Todo mundo na missa. Todo mundo ia para missa. Quando ia para missa, tinha que ficar em casa para fazer a comida e coisa. Mas a primeira coisa era a missa, depois se tinha um divertimento no potreiro, ou ir caçar passarinho, coisa nada. As crianças, no caso, né? Ou até os jovens, adultos. Sim, porque não tinha... missa, daí depois fazia... Não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muita coisa que fazer. Futebol e coisa não tinha muito naquela época, depois que começaram a... O divertimento deles era ir pro mato. Brincar no mato, caçar, brincar nos galpões ali. Exato.
Verdade. O domingo era isso aí. E durante a semana, cerezava muito o terço, né? E quando a avó assim tinha um filho, ia parir, o que fazia? O que eles faziam? Que mandavam as crianças para outro lugar? Geralmente, que nem diz o meu pai, ele comentava assim: 12, vá via, vá tudo e via. Sai daí, vai para lá. Sai daí, vá lá deles iam lá vir fundo. O tio. Vão lá nos tios, né? Então, vão lá, volta a tal hora. E daí, assim como o nono tinha uma casa aqui e era separado, às vezes eles iam lá na cozinha, lá no fundo, né? Que dava uns 20 metros de distância, né? Da casa dos dormitórios. Eles iam lá, ficavam por lá, ou iam na casa dos vizinhos, ou iam também se divertir, sair pra lá. Pra não ficar perto. Pra não... Quando chegava em casa... Tava aquele bambim. Um bambim. Ele era... Gavia vem extra, ele bambim. Como é que quer dizer isso? Quer dizer que tinha vindo outro nenenzinho. Verdade. E daí eles tinham mais ou menos a parteira meia próxima, né? Sim, Era só chamava. Tá, e eles não contavam pra vocês como é que vinha esse bebê? Ninguém sabia. Não sabia nada, mas vocês... O pai ali não sabia de nada. Não sabia de onde vinha, como vinha. Ficaram sabendo. O meu pai ficou sabendo depois que casou, como é que era. Como é que fazia, né? Como é que fazia. Né? E as mulheres também não sabiam de nada, as meninas. Não sabia nada. Era tudo muito sigiloso, muito guardado a sete chaves, né? E a mulher, por exemplo, ganhava o filho e logo ia trabalhar na roça. Ou ia trabalhar, fazer comida, lavar roupa. Uma coisa assim que eles pediam para não lavar roupa no primeiro dia. Uhum. A parteira mesmo, eu acho que orientava. Pelo que meus tios, né, comentavam com a gente, né? Então, primeiro dia só. Depois, no segundo dia já trabalhava normal. Já trabalhava normal. E não podia lavar a cabeça, não podia? Não podia lavar a cabeça. Daí sim, ficava de 30 a 40 dias sem lavar a cabeça, né? Sem lavar a cabeça. Porque diziam que dava recaída. Ficava louca, ficava... Tudo. E banho? Tomava um banho todo dia, não? Não, a piazada não tomava banho todo dia. Fazia o quê? Se lavavam, iam pro rio, se lavavam. E pegava ia lá na coisa, lá pegava... Que antigamente existia uma gamela. A gamela. Se jogava uma aguinha lá e... Pronto. Lavava os pés e pronto, lavava o rosto. Segundo meus tios mais velhos, falavam que às vezes ficava semana. Sim. Hoje até ainda se comenta, hoje é sábado, hoje é dia de tomar banho. Então, veio desde É uma brincadeira, né? Que veio daquele tempo, né? São histórias reais. Né? E, por exemplo, tinha o nono lá de vocês não tinha um galpão que ele fazia um fogo no chão assim e fazia um chimarrão, tinha sempre a chaleira pendurada. Sempre. Lá no galpão tinha, os caras chamavam paiol, né? Paiol. A varanda do paiol, lá era um divertimento, porque eles tinham aqueles tripé, aquela chaleira de ferro, né? E do lado, onde que tinha um lugarzinho, um porãozinho mais escondidinho, né? Que tinha as pipas de vinho e tudo. Eles ficavam ali, tomando chimarrão, quando acabava a água, e ali pegava na butira, uma butira. Botilha, né? Botilha de vinho. Tomava vinho. Aquelas canecas, hoje não, porque hoje é taça, né? Com taça, né? Antigamente você tomava com aquelas canecas de alumínio. Então... E daí tomava-se muito vinho, né? Todos os dias. Depois do chimarrão. E a erva também eles produziam. É verdade. Teve uma época que eles começaram a produzir erva. Exatamente. E vender para Caxias do Sul, lá na... Vender a erva lá para Caxias. E eles mesmos faziam. Porque o nono ali, eles tinham um pilão. E fazia aquela... Como é que o pai chamava aquela erva? A erva macau. Chamava erva macau porque ela é tão forte. Tinha os galhos, tudo junto, né? Eles faziam o carijo. Um carijo e fogo, né? Tinha um carijo separado lá longe, botava os fardos
os fardos de erva mate e deixava ali fogo dia e noite, né? Com a fumaça, né? E a fumaça mais a erva ficava muito amarga, muito amarga. Bem forte, né? E é o que os nonos lá tomavam, era aquela erva forte. Daí secava aquilo, botava no pilão e socava, até virar um pó. E aí tomava o chimarrão, né? Deles mesmo, tudo coisa deles. Tudo coisa feita. Pois é. E a cozinha sempre era separada, assim, da casa, né? Sempre era separado. Por que era separado? Segundo o nono, né, e os mais velhos, eu friso essa palavra porque eu aprendi com eles. Eles repassaram, porque eu fui um cara muito assim, meio curioso para saber como é que era, como é que não era, né? Então eles faziam porque a cozinha separada, por causa que se caso um dia pegasse fogo, queimava só a cozinha. Não ia queimar o dormitório, a casa. A sala e os quartos, né? A sala e os quartos. Que era uma sala e 200 quartos, né? Era 10, 12 quartos, né? Que eles faziam aquelas casas com 3, 4 copiados, né? Em cima quarto, embaixo quarto. Porque, imagina, tanto fioi. É verdade. E as casas normalmente eram um porão, né? De pedra, assim. Pedra não cortada, ó, não que nem aquela pedra lá em cima, ó. Pedra da roça mesmo, né? Essa assim, aqui, ó. Tipo essa aqui cortadinha, né? Que não é perfeita, né? Era uma eu lembro da minha nora também era assim, né? Que coisa boa. Muito bem, mais alguma coisa assim? Eu achei quando você falou que ia falar do filó, porque era uma festa o filó também. Também eles chamavam de filó por causa do filo que as mulheres faziam. As mulheres se reuniam para fazer o fio, né? As mulheres se reuniam para fazer o fio e também nesse meio tempo elas faziam aquele brodo lá. O que é o brodo? O brodo é bem interessante, porque o brodo você pega as galinhas caipira, né? Você pica ela em pedacinho e tal, bota a ferver com água e começa aquele brodo amarelado. E a galinha era amarela, né? Porque ela caipira. Bem caipirona. E aí o que eles faziam? Tinha bastante queijo também naquela época. Eles faziam formaggio, né? Formaggio. E grater formaggio, meter na xícara e servia o brodo. Aquilo, no inverno, se fazia. Eles lá antigamente, eles faziam toda noite, praticamente toda noite. Que esquentava, né? E esquentava. Isso. E daí também tomavam o vinho e o brodo, né? Misturava. Vinho, brodo, polenta. Polenta. Mas o filó, em específico, começou com fazer o fio. E aí hoje a tradição, tipo nós que fizemos parte do grupo italiano, a gente vai fazer o filó na casa do pessoal bem antigo. Nós vamos fazer o filó, daí a gente faz um brodinho lá com o pessoal, cantamos italiano e tal. Ainda até hoje nós resgatamos o filó, só, sem fazer o fio, né? Mas sim o filó como visita. E fazem cantorias. Tudo italiano. Piadas italianas e coisa nada, risada, né? Um dia que vocês fizerem, tu me convida pra gente fazer um vídeo, vamos botar no YouTube também para o povo entender e ver como é que se fazem hoje os filós, hoje né? O filó. E devo fare filó semana que vem, mi guide. Devo fare filó. Semana que vem eles vão fazer o filó. Vou fazer uma despedida em italiano agora e depois a tradução, né? Sì. Allora, mi sono Lerme Bernardi, di quel posto qua, San Miguel d'Oeste, linha Juvencio. Mi sono Andrio Morarghi qua, che fa, mi guida che 30 anni. Prima mi morì qua con il mio papà. Mi ha dato un tocchetto di terra qua che mi ho fatto qua. Allora, mi go quel posto qua, quando altri e per i miei amici. Aí a tradução quer dizer, ele se chama Hermes Bernardi, mora aqui há mais de 30 anos, né? Mora aqui em São Miguel do Oeste, na linha Juvencio. Isso. E
E assim, ó, nós estamos aqui porque a gente conseguiu uma terra do nosso pai, né? Ganharam de herança, né? Ganhamos de herança. É isso. E daí estamos aqui, aqui para receber todo mundo, né? No caso, principalmente os nossos amigos. Ah, que bom. Então o Hermes ele faz parte do Ceconde, né? Ceconde. Que é um grupo de italianos e ele já nos convidou aqui no canal para a gente ir participar com eles num filó, que é na semana que vem. Muito bem, então. Valeu, um abraço, Hermes. Valeu. Obrigado pela história aí dos italianos aqui de São Miguel do Oeste e da sua família. Muito bem, fratelli e sorelli do meu canal do YouTube Mauro Vendusculo Alves. Eu fiz mais um capítulo da saga de Immigrati Italiani da Itália ao Brasil. Entrevistei então o Hermes Bernardi, ele contou um pouco da história da família dele, dos antepassados dele, mostrou várias características importantes assim para relembrar como é que os imigrantes italianos faziam naquela época. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, coloque o seu joinha e se você gostou dessa história que o Hermes Bernardi contou, comente nos comentários e assista todos os capítulos que a gente continua contando e continua mostrando para vocês. Um abraço a todos, até mais! Esse foi mais uma entrevista que eu fiz com um descendente de imigrante italiano da família Bernardi agora. Até mais!